Muito bem, pessoal. Então, nós estamos tratando do capítulo 5 do nosso material didático, em que estamos estudando a cultura. Nós vimos que a cultura, assim, cultura é um termo muito difícil da gente definir, né? São várias correntes sociológicas tentando trazer as suas contribuições para a definição de cultura, então, de fato, não há um consenso. Mas o que eu poderia trazer para vocês, para fins didáticos, é a gente definir a cultura como esse universo simbólico de crenças, tradições, imagem, costumes que compõem uma determinada sociedade. Então, a gente pode dizer que cultura, em linhas gerais, seria. Hoje, como eu prometi, né, na aula passada, nós vamos dar uma ênfase maior na perspectiva da antropologia estruturalista, né, como eles entendem cultura, a partir dessa perspectiva, e também do culturalismo. Isso está lá na página 51. Eu recomendo que você me acompanhe aí com o seu material. Então, começando com a antropologia estruturalista. Por que ela tem esse nome, estruturalista? Então, um antropólogo muito importante do século XX, chamado Claude Lévi-Strauss, ele trouxe a ideia de que haveria uma estrutura universal, uma estrutura padrão que lançava bases para a diversidade cultural. O que ele queria dizer? Que ele queria dizer que, apesar de haver várias culturas, de acordo com as várias sociedades que poderia se encontrar, apesar disso, nós estávamos falando de seres humanos. Então, independente da cultura, haveria um elemento em comum entre todas essas culturas, que seriam estruturas mentais básicas e universais. Porque, independente da cultura, ser humano é ser humano, segundo a perspectiva estruturalista. Então, haveria um denominador comum que geraria as diferentes culturas. Por isso, o nome estruturalismo, tá bom? Haveria, reforçando, estruturas mentais universais que seriam a base para o surgimento da diversidade cultural. Então, o Lévi-Strauss, ele começou a pesquisar tribos indígenas, povos, então, para identificar quais traços, quais estruturas comuns haveriam nas diversas culturas. Por exemplo, ele chegou na conclusão de que em praticamente todas as culturas que ele visitou, todas as culturas que ele visitou, havia uma estrutura básica de que a mente humana, a cultura humana formava por meio de estruturas binárias. O que ele queria dizer com isso? Que toda cultura tinha pensamentos de oposição, pensamentos binários. Então, eles tinham a ideia de bem e mal, a ideia de céu e inferno, a ideia de bom ou mal, a ideia de certo e errado. Então, essa estrutura binária, por isso, antropologia estruturalista, estava presente em todas as culturas. Apesar de que essas culturas, elas, mesmo mantendo essa estrutura, elas divergiam contra o conteúdo disso. Então, por mais que as culturas tivessem diferenças entre o que é certo e o que é errado, todas elas manifestavam a estrutura base de que haviam coisas certas e haviam coisas erradas. Haviam coisas boas e haviam coisas más. Haviam coisas sagradas e haviam coisas profanas. Então, perceba que o estruturalismo, que foi uma corrente muito forte na sociologia, inclusive teve impactos na filosofia também, e profundamente no Brasil. Por quê? Porque o Lévi-Strauss,
ele veio a dar aulas no Brasil, ele foi professor da USP, né? Então, é um pensador de abrangência internacional, muito respeitado na França, né, na Europa como um todo, e que veio para o Brasil ser professor da USP e que, portanto, influenciou muito a mentalidade brasileira. Um outro exemplo que o material didático traz para vocês é que Lévi-Strauss percebeu que havia em praticamente todas as culturas o que ele chamou de tabu do incesto. O que é o incesto? O incesto é a prática sexual entre membros próximos da mesma família, ou entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes próximos, né, de primeiro grau. Então, o Lévi-Strauss percebeu que em todas as culturas havia uma estrutura mental de proibir esse tipo de relacionamento, de ver como inadequado. Né? Então, ele foi identificando, perceberam? Estruturas em comum que ocorriam nas diversas culturas. Então, por isso, reforçando, antropologia estruturalista. O outro estudo, outra corrente sociológica que estudou a cultura, foi o culturalismo, cujo principal representante é o Franz Boas, né, e que influenciou uma sociologia norte-americana muito forte também, que tinha esse nome do culturalismo. O que defendia essa visão? Vocês lembram na aula anterior que eu falei que os estudos sociológicos começam sobre forte influência do darwinismo social. Então, o darwinismo social, o positivismo, ou seja, acreditavam que havia uma força evolutiva nas sociedades e que, portanto, haveriam sociedades que poderiam ser equiparadas. Você poderia, usando o método evolutivo, avaliar sociedades mais evoluídas que outras e, o pior, raças mais evoluídas do que outras, né? E aí você vê toda a justificativa que vai surgindo, por exemplo, a partir da primeira metade do século XX, com o surgimento do nazismo na Alemanha, que acreditava que a raça ariana, os brancos arianos, eles eram uma raça evolutivamente superior aos judeus, por exemplo, que deveriam ser eliminados para o bem do progresso da Alemanha. E aí você tem toda a justificativa do nazismo. Veja como era perverso essa mentalidade. E o culturalismo vai ser uma das primeiras correntes sociológicas que vai se opor severamente contra esse tipo de mentalidade. Então, o culturalismo vai dizer que não existe um parâmetro para você avaliar se as culturas são mais evoluídas ou menos evoluídas. O que Franz Boas vai dizer é que cada sociedade ela deve ser entendida como um conjunto único de relações. Portanto, não há um padrão universal de nivelamento entre as sociedades, porque cada sociedade manifesta uma cultura típica. E a cultura, ela surge em virtude de várias condições geográficas específicas, condições climáticas. Por exemplo, no Brasil, nós sabemos que as mulheres têm a cultura de usar mini saia, shorts mais curtos, nas praias os homens vestem sunga, as mulheres vestem fio dental. Por quê? Como que a gente pode identificar as causas dessa cultura? Sem dúvida nenhuma, um dos motivos do Brasil ter essa cultura na sua vestimenta é porque nós vivemos num país tropical, um país quente. Por que não se usa tanto mini saia, por exemplo, na Finlândia? Porque lá a cultura, o ambiente climático, né, a estrutura climática não favorece esse tipo de roupa. E aí eles vão ter outros padrões comportamentais. Tá ok? Então, estou dando um exemplo bem banal para que vocês entendam como que clima, geografia,
condições psicológicas, históricas, né? Nós sabemos que o Brasil tem uma riqueza cultural muito grande pela miscigenação que houve entre os brancos europeus, os índios, Isso. latino-americanos, vamos dizer assim, e os negros africanos. Isso forma todo um caldeirão cultural que vai gerar uma cultura típica, uma cultura única, que é a cultura brasileira, tá bom? Por que que nós comemos feijoada, por exemplo? Você vai rastrear historicamente, você vai ver que a feijoada era uma comida típica dos pobres, dos escravos, que pegavam os restos da comida que sobrava dos porcos, né? Os restos do porco que não eram comidos pelas pessoas ricas e pegavam e misturavam no feijão e faziam uma feijoada. Tanto que a feijoada ela tem pé de porco, língua de porco, coisas que eram restos, sobras do que era rejeitado na alimentação da, do, do, dos nobres ou dos ricos no país. Então, você tem várias justificativas, várias explicações para o desenvolvimento de culturas, inclusive uma cultura culinária que aconteceu no Brasil. Então, perceba que o culturalismo ele vai se opor a essa ideia de evolucionismo, ou darwinismo social por acreditar que não existem culturas melhores umas que as outras. O que existem são ambientes diferentes que geram culturas diferentes. E essas culturas devem ser respeitadas, entendidas dentro das suas particularidades. Tá ok, pessoal? Então, esses são os dois aspectos importantes que eu queria trazer. E, para encerrarmos a aula de hoje, eu queria avançar até a página 55, para nós tratarmos do conceito de cultura tradicional, cultura erudita e cultura de massa. Além disso, também, eu gostaria de falar de cultura popular, tá bom? Então, cultura tradicional, cultura erudita, cultura de massa e cultura popular. Cultura tradicional, o próprio nome sugere, é uma cultura que se estabelece ao longo do tempo, vai formando uma tradição. Por exemplo, existe uma cultura tradicional no Brasil de frequentar ambientes jurídicos, tribunais de justiça, utilizando-se terno e gravata, por exemplo. Então, é uma cultura tradicional. O uso do terno e da gravata em ambientes de maior seriedade, de maior rigor. Então, você vê os políticos também, quando estão atuando em seus cargos, né, na, o traje do terno, que é uma cultura já estabelecida, uma cultura tradicional. Um outro elemento, um outro conceito que eu quero trazer para vocês é a cultura popular. O que é a cultura popular? Cultura popular é uma cultura que se estabelece entre as classes mais pobres. Né? A origem do termo popular seria a ideia de uma cultura profundamente disseminada. Então, uma cultura que tem um alcance muito grande. Posteriormente, a ideia de cultura popular ela vai se contrapor ao conceito de cultura erudita como uma cultura decorrente das classes mais pobres ou de uma cultura que não tem tanta sofisticação em alguns aspectos, né? Uma cultura proveniente de mentes menos cultas e que vão manifestar por meio de músicas, danças ou qualquer expressão cultural ligadas ao povo de mais baixa classe social. Por contraste,
Por contraste, nós temos a cultura erudita, que seria uma cultura entendida com maior sofisticação. Então, por exemplo, a música clássica. Nós sabemos que a música clássica, ela é uma música extremamente complexa, de você tocar, de você aprender, de você entender. Né, o Tiago, prometo que não te expulso, desde que você volte logo e escreva no chat que você está voltando, tá bom? Mas aqui, pessoal. Então, por exemplo, agora vamos pegar um exemplo de cultura popular, ainda no campo da música. Nós temos o funk. O funk é uma cultura popular. Nós sabemos que a estrutura, em linhas gerais, né, pessoal, sem nenhum tipo de preconceito, mas em linhas gerais, a estrutura harmônica, melódica e ritmo do funk é mais repetitiva, é menos complexa do que a harmonia e a melodia de uma música erudita, por exemplo, a música clássica. Você pega sei lá, um MC aí, sei lá o quê, e compara, por exemplo, com Beethoven. Você vê que é um nível de complexidade musical muito superior. Daí, então, se faz a distinção entre cultura erudita e cultura popular. Pessoal, isso quer dizer que não exista complexidade na cultura popular? Então, muito cuidado com isso, porque é claro que sim. Você pega, por exemplo, o samba, que é típico da cultura popular brasileira, a bossa nova, são músicas extremamente complexas, extremamente ricas, né? Então, cuidado com essas distinções. São distinções que eu Professor, seu trago para áudio vocês cortou. em termos conceituais. Estão me ouvindo, pessoal? Cortou. Seu áudio tinha Então, cortado na parte do deixa que eu o senhor falou. tinha, mas voltou, tá normal? Tá? Tá, então vamos lá. Então, em termos conceituais, eu apresento essa distinção para vocês, mas é obviamente que, em termos práticos, a gente sabe que não é uma realidade tão separada assim, né? Então, por isso também é uma crítica a esse tipo de percepção. Mas, em linhas gerais, a cultura erudita seria mais complexa, a cultura popular seria de maior profusão, de uma linguagem mais simples e, portanto, de maior alcance social. Por último, eu quero trazer para vocês o conceito de cultura de massa. O que é a cultura de massa? Para a gente falar de cultura de massa, nós temos que entender só que, nós temos que entender a influência da Revolução Industrial na cultura. Nós sabemos que com a Revolução Industrial houveram a produção cada vez maior de mercadorias, tá bom? Então você tem mercadoria sendo produzida em escala industrial, de modo repetitivo, de modo visando especificamente o lucro. Isso a cultura, aliás, a indústria cultural, você tem agora, então, uma produção em escala de elementos culturais. Então, um exemplo que pode se dar, ainda retomando a música, é a indústria fonográfica. Nós sabemos que a indústria fonográfica, ela não está interessada, as grandes gravadoras, elas não estão interessadas necessariamente em elevar a cultura brasileira. Eles estão interessados em obter lucro. E para obter lucro, o que eles querem? Eles querem vender o máximo de CDs possíveis. Vamos usar esse exemplo. A gente sabe que a indústria fonográfica mudou muito dos anos para cá, com o surgimento da internet, né? Mas, em linhas gerais, o que a indústria fonográfica quer é produzir CDs e vender CDs, ou os músicos produzirem músicas e venderem músicas, de modo a obter lucro com isso, né, e um lucro empresarial. Então, o que se tem? Se tem, por meio da indústria cultural, uma massificação da cultura. Então, você pega, por exemplo, as rádios. Você liga nas rádios aí do Brasil, você vai ver que
os ritmos musicais, eles são sempre muito repetitivos, né? A grande parte hoje é samba e música sertanejo universitário. Você pega, por exemplo, esse sertanejo universitário. Você vê que grande parte das músicas de sucesso são compostas de poucos acordes, tem uma semelhança melódica muito grande. Então, há uma massificação, não há um fomento à diversidade, à pluralidade. Há uma grande repetição de cultura, de hábitos, de estilos musicais, que vão tornando aquilo algo assim, muito linear, sem riqueza, sem diversidade, tá bom? Então, cultura de massa é essa cultura promovida pela indústria cultural que nivela demais e que a cultura oferecendo interesses, oferecendo cultura de forma bem sedimentada, sem diversidade e sem a busca de um interesse de riqueza cultural, mas apenas a riqueza econômica daqueles que fornecem os seus produtos, tá bom? Ou serviços, né? Bom, pessoal, então o objetivo é esse aí, da aula de hoje. Nós tratamos desses 3 elementos. O primeiro é entender a antropologia estruturalista do Claude Lévi-Strauss. Depois, nós tratamos do culturalismo, do Franz Boas, né? Lembrando que o Franz Boas vai influenciar um sociólogo brasileiro muito importante, que é o Gilberto Freire. E depois nós trouxemos esses conceitos e essas distinções. A diferença entre cultura tradicional, cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Tá ok, pessoal? Com isso, encerramos a nossa aula. Um excelente final de semana para vocês. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Você Lembrando, também. então, que os nossos trabalhos e o nosso questionário foi adiado para a semana que vem. Beleza, pessoal? Um abração, fique com Deus. Hein? Um abraço. Deus também. Com Deus. Ô, Thiago, vou procurar direito. Ah, sabe. Tchau, pessoal. Tchau.